Olá, sejam bem-vindos à quarta temporada do Circuito Silagem 360, apresentado pela Brevante Sementes. Te convidamos a nos acompanhar por algumas das principais regiões produtoras de leite do país. Nessa edição, vamos visitar propriedades, granjas e cooperativas com grande relevância no mercado e juntos vamos descobrir o que esses profissionais estão fazendo para garantir a sustentabilidade do rebanho leiteiro. Junte-se a nós nessa jornada! Nesse episódio, nós vamos tratar o que é agricultura regenerativa na prática, na produção de silagem, como o produtor pode adotar essas boas práticas para trazer resultados positivos e a importância do posicionamento do híbrido nesse contexto. Eu sou Gisele Mainardi, gerente de marketing regional da Brevante Sementes. Hoje estamos aqui em Uberlândia, na sede da Bioma Consultoria, para conversar com o Everton Lemos, zootecnista da Bioma, e com o Matheus Mendes, agrônomo, consultor da parte agrícola da Bioma Consultoria. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí de um projeto de silagem com agricultura regenerativa, e eu queria ouvir de vocês o que é agricultura regenerativa pensando em silagem, e como que isso é implementado, utilizado, como que iniciaram essas práticas também? Bom, a agricultura regenerativa, ela nada mais é do que um conjunto de práticas agrícolas que busca restaurar e conservar o nosso sistema produtivo. E isso focando principalmente na saúde do solo. Então, práticas que vão favorecer aí a conservação e a manutenção da fertilidade e da saúde dos nossos solos produtivos. Dentre as práticas utilizadas na agricultura regenerativa, nós temos aquelas que são bem conhecidas hoje na agricultura brasileira, né, como aquelas que visam reduzir o revolvimento de solo, como plantio direto, e aquelas que trazem diversidade para as áreas agrícolas, como rotação de culturas, uso de plantas de cobertura, o consórcio nas áreas produtivas, como no caso para a produção de silagem, o consórcio de milho com capim, né, que após a colheita desse milho para silagem, a gente tem uma área já com a cobertura deste capim, que pode ser utilizado também para outros fins numa época de entre-safra. Legal. E aí, nesse contexto, então, de agricultura regenerativa, olhando aí no segmento de silagem, quais que são os maiores desafios que vocês observam? Bom, os principais, existem vários desafios, né? E o Everton citou aí a respeito de algumas práticas. Isso não é novo, né? Não é novidade para o produtor. O produtor já vem há décadas adotando algumas dessas práticas de agricultura regenerativa, como principalmente o plantio direto. E a questão do uso de plantas de cobertura, a gente fala plantas de cobertura, mas a gente, no sistema aí, principalmente com milho, e falando de milho silagem, a braquiária. E o produtor já vem fazendo isso desde o sistema Santa Fé, né, que isso é 40, 50 anos lá atrás, ele já vem fazendo isso. Então, quando a gente fala de desafios, os principais desafios, eu acredito que são técnicos, né, de ter um técnico que tenha conhecimento, que esteja ali na propriedade, auxiliando o produtor nessas práticas, e também a gente tentar fazer com que o produtor entenda que essas práticas, né, como eu falei, ele já vem adotando isso. A princípio, isso pode, né, e vai gerar um custo ali, quando a gente fala de adoção, né, de plantas de cobertura, enfim, de qualquer outra prática, mas que isso vai trazer um benefício para ele a longo prazo. Isso é importante a gente frisar que de imediato a gente, infelizmente, é pouco que a gente observa. Então, que esse benefício ele vai ser a longo prazo. Então, são alguns desafios que a gente tem procurado trabalhar aí com o produtor. E você acha que, no caso, né, o produtor de leite, ele tem muitas vezes o médico veterinário, o zootecnista para olhar o rebanho, para cuidar do rebanho, mas muitas vezes não tem uma consultoria agronômica. Então, você considera isso um desafio também, porque ele precisa olhar o todo? Exatamente. Esse é um ponto, assim, muitíssimo importante que você tocou, porque o produtor de leite, até, né, a gente escuta falar, ele está muito focado na produção de leite, que é o negócio dele. Só porque se a gente pensar exatamente como você falou, ele precisa olhar o negócio dele como um todo, porque a alimentação, ela impacta
hoje, se a gente for falar em custos, né, o pessoal vai falar aí mais à frente, mas é entre 40% e 50% do custo de produção do produtor. E da onde vem a maior parte, né, da alimentação do volumoso? Vem da silagem, majoritariamente aqui na nossa região. Então, assim, o pecuarista produtor de leite, ele deve ser também um agricultor, e um bom agricultor, porque se ele não for, infelizmente, ele não vai dar continuidade na atividade leiteira. Então, assim, ele deve levar a produção de volumoso, e aí seja qualquer volumoso que seja, assim, fazer bem feito, né? E ter capricho. Então, isso é muito importante. E é óbvio que, e para isso, precisa da parte técnica também, né? Uhum. Bom, então deu para entender aqui, nessa breve introdução, que o produtor ele já está num caminho para essa agricultura regenerativa, mas ainda faltam algumas iniciativas, melhorar um pouquinho aí esse processo, e acho que dá para a gente explorar isso melhor. Bom, exatamente. Como nós comentamos, tem muitas técnicas que os produtores eles já fazem, principalmente aquelas atreladas a revolvimento de solo e a cobertura de solo. Mas dentro da agricultura regenerativa, visando principalmente a saúde do solo, e quando a gente fala de saúde do solo, a gente está falando de biologia de solo, de você melhorar esses processos químicos que vão acontecer ali no solo para disponibilizar melhor esses nutrientes da planta, focando numa produtividade, né, do milho, produtividade da silagem. É importante a gente também trazer outras técnicas, né, e outras tecnologias que a gente tem disponível hoje no mercado e que são utilizadas por alguns produtores, mas não por todos, né? Como, por exemplo, o próprio uso dos bioinsumos, né? Seja ele para melhorar ou aumentar essa vida no solo através dos inoculantes, como também para combater desafios que o produtor tem na lavoura com algumas pragas, né? Como a gente vê, por exemplo, a questão da cigarrinha. Então, existem inúmeros produtos hoje que a gente consegue utilizar para contornar esses problemas e que estão atreladas a uma agricultura regenerativa e de baixo impacto. Bom, a Brevante Sementes ela é uma marca de sementes da Corteva, e a Corteva ela é uma indústria que fornece não só sementes, mas também químicos para agricultura e produtos biológicos, né? Então, queria entender um pouquinho qual que é a importância dessa parceria com uma marca de sementes, no caso a Brevante Sementes. Certo. Bom, o produtor ele tem a disponibilização dele ali produtos para fazer uma boa agricultura. Contudo, para ele fazer uma boa implementação e atingir os resultados que esses produtos vão oferecer, ele precisa ter um acompanhamento técnico. Ele precisa ter um apoio na escolha desses produtos, na escolha desses pacotes, fazer uma boa implementação, uma boa condução e uma boa finalização dessa colheita. Tudo isso atrelado às boas práticas para que ele tenha uma boa área para repetir depois esse novo ciclo produtivo. Então, essas parceiras elas são muito importantes e elas são muito bacanas porque você une qualidade de produto com a qualidade da implantação desse produto, né? E aí isso é o que a gente tem visto de muito positivo nessas parcerias, né, Matheus? Eu acredito assim que todos os lados, as partes são muito importantes para a cadeia, né? E a gente pega tanto a indústria, quanto o produtor, quanto a parte técnica. A gente tem o outro lado também, que são as universidades, que, né, trabalham com a pesquisa também, é muito importante. Mas eu costumo dizer assim, o produtor ele tem que tratar a propriedade dele, a fazenda dele, como o seu próprio campo experimental. Então, assim, a indústria ela só vai trazer tecnologias, inovações daquilo que vem do campo. Então, assim, se o produtor está exigindo algo, né, que é novo, a maioria das tecnologias, a gente estava falando agora há pouco por exemplo, do sistema Santa Fé, no uso de braquiária, isso foi o produtor que começou a implantar. Então, ele leva essa demanda para a indústria, para a pesquisa refina isso e volta para o produtor, para que ele possa utilizar. Então, assim, esse alinhamento entre produtor, entre indústria, entre pesquisa e técnico, ele é muito importante para que as coisas evoluam. Então, acho que esse é o ponto. E é isso que é a proposta de valor do Silagem 360, que é um programa de silagem da Brevante. O Silagem 360, ele liga os 4 elos
da atividade. Então, ele liga a indústria, ele liga o produtor, ele liga o nosso distribuidor, que vai fazer vai capilarizar, né, o produto aí numa região, e ele liga os principais stakeholders, então, sejam universidades, pesquisadores, consultores. Então, é isso que a gente quer trazer com o Silagem 360. Então, Matheus, trazendo mais para o dia a dia do produtor, do agricultor, do pecuarista, na hora dele escolher o híbrido de milho ali para silagem, e ele quer estar antenado aí com a agricultura regenerativa, quais que são as dicas que você traz? Bacana. O principal ponto que a gente deve avaliar, primeiramente, é o cenário, né? Qual o cenário do produtor, como que é a sua propriedade, e aí, por exemplo, características de solo, regime de pluviosidade. Então, a gente tem que entender o cenário para depois a gente posicionar um material. E aí, né, pegando um gancho, a gente fala de, né, óbvio que um bom híbrido, né, para grão, e também, a gente aqui falando especialmente de silagem, a gente tem que aliar produtividade, tecnologia, né? E aí as tecnologias para várias... A gente tem tecnologia para lagarta, a gente tem alguns híbridos que são mais tolerantes ou não do que outros com relação à cigarrinha. Nós temos a questão de tolerância a doenças também, isso é muito importante. E, principalmente, quando a gente fala de silagem, não pode deixar de lado falar da questão da qualidade da silagem, que isso a gente fala de bromatologia. Então, assim, aliar todas as características que, vamos dizer assim, são intrínsecas ao híbrido de milho, e aí, principalmente com relação à questão de qualidade de silagem. A gente fala de amido, de digestibilidade de fibra, enfim, dessas características aí que envolvem a qualidade. Então, esses pontos são muito importantes. Hoje não tem como a gente também não falar do complexo de enfesamento e da cigarrinha, que é uma realidade do produtor. E nós temos no nosso portfólio, até foi um híbrido que utilizamos no projeto aí em parceria com a Bioma, o B2782 PWU, que ele tem uma tolerância ao complexo de enfesamento, né? Então ele entrega volume com qualidade, né? Que é isso que o produtor busca. Não, exatamente. E a escolha dos híbridos para esse projeto, ela veio atrelada a essa questão que o Matheus comentou, identificando as características da propriedade, da região onde aquela propriedade está inserida, para que a gente tivesse uma escolha assertiva e conduzisse um projeto de agricultura regenerativa com sucesso. Nós iniciamos, então, um projeto, né, em parceria com a Bioma, onde nós selecionamos algumas propriedades e implantamos os nossos híbridos aí de silagem com um protocolo de agricultura regenerativa, né, proposto aí pela consultoria. E aí eu queria entender de vocês qual que é o impacto, qual que é o reflexo desse protocolo que nós realizamos no final ali na produção do produtor. Não, bacana. Bom, nessas propriedades, a orientação aos produtores foi principalmente garantir uma cobertura de solo, então esses produtores, eles entraram com consórcio nas lavouras. Produtores que não realizaram safrinha, eles ocuparam essas áreas com plantas de cobertura, preparando essa área para o plantio da silagem. E atrelado a essas práticas, também houve o uso de produtos biológicos para controle de cigarrinha, né, em alguma dessas propriedades que tinham esse desafio. Bom, e a adoção dessas práticas, elas trouxeram aos produtores, né, resultados não só na produção da silagem, como também para o sistema produtivo dele, né, tanto o sistema agrícola em relação ao solo, como também para o sistema de produção de leite. Quando a gente fala de quais os resultados, né, que isso pode gerar para o produtor, vamos dizer assim, de benefício, que o produtor, no fundo, ele acaba querendo, o que isso pode me trazer de benefício, né? E como eu falei lá anteriormente, primeiro ponto, assim, a gente não vai ver um benefício ali a curto prazo, isso é mais a médio e longo prazo. E aí, só para exemplificar, falando, né, de silagem, o produtor de leite, por exemplo, o produtor acaba utilizando aí os dejetos, né, na lavoura, tanto o dejeto líquido quanto o composto, e assim,
muitas das vezes ele não, esse dejeto ou esse composto que ele utiliza acaba não entrando ali no plano de fertilização do solo desse produtor. Ele acaba jogando por jogar, muitas das vezes porque ele tem que tirar aquele dejeto ali da lagoa e jogar em algum lugar, porque às vezes, né, vai derramar ou eventualmente... Então, assim, é muito importante que a gente faça esse plano de fertilização, fazendo aí as análises desse composto, né, tanto o dejeto líquido quanto o sólido, para que isso entre, e aí o produtor ele pode ter até um benefício financeiro. Como esse benefício financeiro? Talvez até diminuindo na parte de fertilizantes químicos que ele vai estar utilizando na lavoura dele. Então a gente sabe que os dejetos aí são riquíssimos, né, em nitrogênio, fósforo, principalmente potássio, e assim, mais uma vez, não a curto prazo, né? Então, assim, se ele coloca aquilo ali na lavoura, ele pode estar diminuindo na parte dos fertilizantes químicos. Então, assim, esse é um dos benefícios que o produtor pode colher a longo prazo. Então, assim, é muito importante que faça esse plano de fertilização do solo utilizando o que ele tem na propriedade dele. Exato. E isso é muito curioso também, porque a gente vê dentro dessas ações que estão integradas à agricultura regenerativa, o potencial que a agricultura e a pecuária brasileira tem de transformar passivos ambientais em ativos ambientais. Então ele pega um dejeto que poderia gerar um problema ambiental e ele transforma isso num ativo, né, dentro da propriedade dele, algo que ele pode utilizar, reduzir custo e aumentar a produtividade e atender aí às agendas globais que a gente tem, principalmente para as questões de carbono, por exemplo. Ah, legal. Então, o produtor ele acaba ganhando tanto no sistema produtivo dele, mas também acaba ganhando ali financeiramente na comercialização do leite, porque algumas indústrias acabam valorizando e bonificando um pouquinho a mais no litro do leite ali por conta desses produtores atenderem aí essas agendas de agricultura regenerativa. Tá correto? Exatamente, é isso mesmo. Então, Everton, no dia a dia, na prática ali do agricultor, uma agricultura regenerativa no segmento de silagem seria? Bom, ela seria basicamente o produtor olhar para a propriedade dele, entender quais são as boas práticas que ele já realiza, né, valorizar essas boas práticas, mas também identificar onde ele pode melhorar. E ele ter ideia que essas melhorias e a adoção dessas outras práticas regenerativas, ou a continuação dessas práticas e melhoria das que ele já faz, ela não é em prol de uma agenda global, né? E isso é uma consequência. Ele tem que pensar e ele tem que saber que a adoção dessas práticas vai ter um reflexo para o negócio dele. Isso vai ter um reflexo na produtividade, isso vai ter um reflexo na resiliência do sistema dele, principalmente nesse momento que a gente vive hoje com todos esses eventos climáticos que trazem um desafio para a agricultura. Então, acho que uma agricultura regenerativa, na prática, seria isso. E o Everton resumiu bem. E assim, é entender que o produtor ele não vai fazer nada, né, por mais que a gente tente impor, ou que a indústria, né, a parte técnica, ele não vai fazer nada se ele entender que aquilo não traz algum benefício. Exatamente. É como a gente costuma falar, e a gente vê isso muito na prática. Nenhum negócio, nenhuma propriedade se sustenta se não for sustentável. Então, a gente vê muito isso em propriedades que valorizam as práticas regenerativas que já realizam e o que tem disponível aí no mercado, ou que é dado aí como recomendação pelos consultores técnicos. Então, muito bacana o nosso bate-papo de hoje. Eu quero agradecer Everton, Matheus, agradecer a Bioma pela parceria também no projeto. Nós que agradecemos, nós como Bioma estamos à disposição, né, para levar essas novas tecnologias, aí, novos projetos que, como eu falei, né, que levem para o produtor, que ele ganhe e aí, obviamente, que a indústria ganhe também. Então, estamos à disposição, contem conosco para que a gente possa colocar esse projeto aí em prática e seguir com esse projeto que já vem dando certo. Você, produtor que cultiva os híbridos da Brevante Sementes e faz parte da cadeia de produção de leite, gostaríamos de te ouvir. Conte-nos quais boas práticas agrícolas você implementa em sua propriedade. Compartilhe conosco sua história. Quem sabe, vamos te fazer uma visita na próxima edição do Circuito Silagem 360.
Este conteúdo é oferecido pelo programa Silagem 360 da Brevante Sementes. Pesquisa, genética, tecnologia e híbridos versáteis com alta performance? Só pode ser Brevante Sementes. Para conhecer mais, acesse www.brevante.com.br.